opinião de quem sabe. Sextas-feiras com o deputado do PS, Fernando Paulo Ferreira. Segundas-feiras com o deputado do PSD, Carlos Silva. Na Rádio Valor Local, às 9h30 da manhã e em podcast. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt. Valor Local. Informação de confiança. Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos. Com Sílvia Agostinho. Na Rádio Valor Local. Orçamento Participativo 2020 da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Até 28 de fevereiro, todos podemos votar. Vote por SMS ou no portal da internet do Orçamento Participativo. Consulte a lista dos projetos a votação e saiba mais em cm-vfxira.pt. Uma oportunidade para todos. O Concelho de Vila Franca de Xira ganha com a sua participação. Vote! Porque queremos voltar a brincar no parque. Porque queremos voltar a estar com os avós e ouvir as suas histórias. Porque queremos voltar a dar abraços. Porque queremos contar esta história aos nossos filhos. Pela família, pelos amigos, pelos médicos e enfermeiros, pela esperança de um futuro melhor, por favor, fiquem em casa. Seja responsável. A saúde de todos depende de cada um de nós. Um conselho do município de Alenquer. Cuide de si. Cuide de todos. Contacto. A sua referência no mundo da informática. Assistência informática. Administração de redes. Hardware e software. Redes wireless. Renting de equipamento. Laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site. Contacto.net. 10 horas mais 32 minutos. Bem-vindos à Hora Extra, são 10h32, bom dia. Hoje conversamos com Gonçalo Ferreira, ele é o líder da JS. Bom dia, Gonçalo, obrigado por ter aceito este convite da Rádio Valor Local para estar aqui um bocadinho a conversar connosco. A JS vai se reunir agora em Azambuja pela primeira vez num congresso da Federação da Área Urbana de Lisboa e começamos exatamente por aí, o que é que se espera deste congresso? Bom dia, Miguel. Em primeiro lugar, eu é que agradeço, em nome da JS Azambuja e também até da JS FAUL, por dar voz aqui à JS e permitir falar um bocadinho também daquilo que vai ser o nosso congresso, mas também aquilo que é o nosso projeto e as nossas ideias para o Concelho de Azambuja. Antes de mais, queria também parabenizar-te na tua pessoa, a toda a equipa do Valor Local, por toda esta dinâmica que têm imprimido aqui ao jornal e por contribuírem para que haja uma melhor e mais informação, para que tenhamos cidadãos mais e melhor esclarecidos e com isso também tenhamos uma democracia com mais qualidade e mais informada. Começando aqui a falar um pouco daquilo que será o nosso congresso, que se realizará pela primeira vez na história da estrutura da JS Azambuja e da JS FAUL no Concelho de Azambuja. Ele realizar-se-á no próximo dia 6 de março, no próximo sábado. Infelizmente, devido às circunstâncias pandémicas, não teremos um congresso 100% presencial e, portanto, não conseguiremos ter, como assim desejaríamos, todos os delegados, todos os camaradas do JS FAUL que, em condições normais, se deslocariam cá a Azambuja e que seriam cerca de 150, portanto 150 delegados, todas as concelhias da Federação da Área Urbana de Lisboa da JS não poderão deslocar-se à Azambuja. O congresso será transmitido via digital a partir da Azambuja, mas os delegados acompanharão o congresso através da plataforma Zoom, portanto será um congresso quase 100% digital. Em Azambuja só estará presente a mesa do congresso e os convidados, portanto nós não seremos mais do que 5, 6 pessoas no auditório do Valverde. Contudo, acho que é um momento também de afirmação política da JS Azambuja e também daquela que é a solidariedade que tem sido demonstrada por parte da JS FAUL para com a JS Azambuja, para com as causas dos nossos jovens, e por isso será um momento onde receberemos a reunião magna da estrutura da Federação da Área Urbana de Lisboa da JS, e será de certo um momento que terá um forte impacto político, que será um momento de afirmação também da estrutura da JS Azambuja, não só em Azambuja como no seio da Federação da JS, que nos permitirá afirmar com grande determinação e com grande
veemência aquelas que são as causas pelas quais lutamos todos os dias e que permitirão, na nossa opinião, melhorar a qualidade de vida dos jovens em Azambuja, mas sobretudo em toda a área metropolitana de Lisboa. Então vamos a essas causas. Quais são essas causas que a JS defende e o que é que se pretende mudar? E falamos da área metropolitana, mas falamos do Conselho, falamos do país. Exatamente, portanto, também é verdade que muito daquelas que são as causas e daquele que é o trabalho político da JS FAUL acaba por ser também aquelas que são as causas e aquele que é o trabalho político que nós na JS Azambuja lutamos e fazemos e damos voz no nosso cotidiano. E desde logo, se calhar nomearia à cabeça a questão da crise climática. A minha geração é aquela geração que, para além de todas aquelas causas já tradicionais que dificultam a nossa emancipação enquanto jovens, como seja a habitação, como seja o ensino público, como seja a saúde, como seja a mobilidade, como seja até a própria cultura, é também talvez a primeira geração, nós e as gerações vindouras à nossa, que não sabe se num futuro mais ou menos próximo terá condições de vida para habitar neste planeta, ou seja, se terá condições e recursos para habitar este planeta. E, portanto, nós elegemos a crise climática como talvez como a nossa principal causa, como a causa das causas da nossa geração, e por isso uma das nossas principais causas é a crise climática. Nós, na JS Azambuja, apresentámos nesta matéria já um conjunto de recomendações em plena Assembleia Municipal, já o ano passado, e entregámos um documento com uma série de recomendações que achávamos que podiam ser implementadas e deveriam ser implementadas no Conselho de Azambuja para melhorar um pouco aqui a nossa situação ambiental, digamos assim. Muitas delas foram respondidas de forma célere e lembro-me, por exemplo, que dessa recomendação constava a medição da qualidade do ar do nosso Conselho, que já está em prática. Lembro-me, por exemplo, que constava também a implementação de postos de carregamento para carros elétricos, que também já foram implementadas e que continuarão a ser um pouco por todo o nosso Conselho. Mas também na questão de iluminação, com a substituição de iluminação tradicional por iluminação LED, mais amiga do ambiente, e que também já está a ocorrer e que também já estamos a fazer essa transferência para a iluminação LED em muita da iluminação pública do nosso Conselho. Também a substituição da frota dos veículos municipais por veículos elétricos, por exemplo, que também já está a acontecer, mas também e sobretudo a elaboração de um plano municipal de adaptação às alterações climáticas, que também já está em prática. Foram tudo uma série de reivindicações que nós apresentámos em sede da Assembleia Municipal, que foram correspondidas pelo Executivo da Câmara Municipal e onde já existe trabalho palpável, portanto já é uma luta. E Gonçalo, e por falar em trabalho, o trabalho é importante também para os jovens. Como é que é ao nível da economia nacional e do Conselho para um jovem arranjar o seu primeiro emprego? É assim, agora já não era fácil antes da questão da pandemia. Agora, depois, no pós-pandemia, claramente que acho que será uma tarefa um bocadinho mais difícil para um jovem que procura o primeiro trabalho. Eu acho que a pandemia, não só na área do trabalho, mas também em todas as outras causas que a JS, no seu geral, mas também, claro, a JS FAUL e a JS Azambuja reivindicam e que elegem como principais causas, a pandemia veio demonstrar que nós estávamos certos, porque demonstrou que é nestas áreas que existe uma maior dificuldade e foi nestas áreas onde as pessoas tiveram mais dificuldade naquilo que foi a sua adaptação a esta questão pandémica e a esta realidade pandémica. Lembro, por exemplo, da habitação. Quando se fala, por exemplo, na questão do teletrabalho, é muito difícil, ou na telescola, é muito difícil uma família que viva em habitação precária conseguir conciliar aquilo que é o teletrabalho com aquilo que é a telescola. E nós vemos isso todos os dias, com a dificuldade que muitos pais têm em conseguir conciliar o teletrabalho com a telescola, exatamente por não terem condições na sua habitação de o fazerem e terem, por exemplo, acesso à internet, de terem, se calhar, até uma casa com divisões que permitam que 3 ou 4 filhos estejam em telescola ao mesmo tempo que os pais estejam em teletrabalho. E, portanto, a habitação, que é outra das nossas principais causas, demonstrou-se que efetivamente é um problema na vida das pessoas, é um problema na vida dos jovens, é um problema para a emancipação dos jovens. E também na questão da habitação, a JS Azambuja já levou a uma reunião de Câmara uma proposta para que haja também em Azambuja fogos de habitação que sejam a preços controlados e que sejam disponibilizados que é o mais difícil. A casais jovens, exatamente, porque nós aqui em Azambuja não há locais para habitação. Sim, a oferta
é pouca, a procura é muito e, portanto, isto é uma regra de mercado. Quando há muita procura e pouca oferta, os preços disparam e, portanto, os mais jovens, aqueles que às vezes nem têm sequer o primeiro emprego, têm muito mais dificuldade no acesso e na aquisição da primeira habitação, e eu acho que a procura da nossa primeira habitação é sempre algo que dificulta um bocado a nossa emancipação. Alguém quer uma casa para começar, um jovem quer uma casa para começar a construir a sua família e se vê dificuldade nessa procura da primeira habitação, tem logo ali um bocadinho a sua emancipação posta em causa e, portanto, nós também já levamos essa nossa... Mas a emancipação dos jovens está cada vez mais tardia. Temos jovens ainda em casa dos pais durante muito tempo, devido também a essa falta de habitação e a falta de trabalho, não é? Sim, tudo contribui para essa realidade que dizes, Miguel, e que é de facto uma realidade. Cada vez os jovens se emancipam mais tarde por uma série de dificuldades, e é nessas dificuldades que entra o papel político da juventude socialista para as combater, para que os jovens, assim que quiserem fazer e seguir os seus projetos de vida por si e tomar o seu rumo de forma independente das suas famílias, o possam fazer sem que existam tantos constrangimentos como ainda existem atualmente. E, portanto, também na questão da habitação, esse é um dos problemas, não é? Nós cá em Azambuja temos, aliás, ali uma boa oportunidade, e desde logo essa informação foi-me dada na reunião de Câmara, onde eu falei sobre este assunto da habitação cá no Conselho e da falta de habitação para jovens cá no Conselho. Foi-me dito pelo Executivo da Câmara que agora no quadro de descentralização de competências do Governo Central para o município e no âmbito do programa Primeiro Direito, pode ser aproveitados uns fogos habitacionais em Alcoentre, adjacentes ao estabelecimento prisional de Alcoentre e Valesdeus, podem ser aproveitados para haver ali uma série de fogos habitacionais a custos controlados, destinados exatamente à habitação jovem. Eu acho que seria uma boa oportunidade para conseguirmos captar jovens, não só para o nosso concelho, mas também para permitir que os jovens do nosso concelho consigam encontrar uma habitação condigna no seu território, para que não tenham que fugir para outros territórios onde existe mais oferta de habitação e uma oferta mais... Mas existe alguma, digamos, disponibilidade por parte do Governo relativamente à libertação desses fogos que estão em Alcoentre? Porque eu lembro-me que há vários anos, e para não dizer há mais de uma década, que o atual Presidente da Câmara de Azambuja, Luís de Sousa, reivindica aquela habitação para a habitação social. Então, se não vem para a habitação social, como é que se pode dizer agora que pode vir a ser para a habitação para jovens? É assim, eu acho que não sei ao certo qual é que é a posição da situação. Não sei qual é exatamente, não sei ao certo qual é que é o ponto da situação. Sei que esta questão da habitação e da habitação jovem é uma questão que sensibiliza o Governo, porque é um Governo do Partido Socialista, e, portanto, o Partido Socialista tem na habitação acessível e na habitação controlada, na habitação pública, uma causa muito forte, e, portanto, é sensível a esta questão, e acredito que com trabalho e com diálogo entre a Câmara e o Governo Central se chegará a um bom entendimento, e que num futuro mais ou menos próximo conseguiremos ter efetivamente esses fogos habitacionais destinados à habitação jovem a preços controlados. A JTS de Azambuja tem levado a cabo uma série de iniciativas, basicamente pelas redes sociais, dada a pandemia. Sim. Uma das iniciativas que me estou a recordar está relacionada com o passe a 40 euros a partir das Virtudes e não a partir da Azambuja. Sei que foram reivindicações da JTS, a JSE também à época fez as suas reivindicações. Contudo, nem JS nem JST conseguiram ainda resolver esse problema, muito menos o PS e o PSD. Como é que vê este impasse do passe? Olha, Miguel, há pouco estava a falar também daquelas que são as causas principais, digamos assim, da JS Azambuja. Falei-te na crise climática, falei-te na mobilidade, poderia falar também na questão da educação, na questão da cultura, mas efetivamente a mobilidade, que está também um pouco relacionado com a questão da crise climática, porque muito daquilo que é a emissão de gases com efeito de estufa advém, portanto, da nossa mobilidade e sobretudo do recurso ao transporte individual, vulgo carro, não é? E, portanto, nós achamos que deve haver aqui uma aposta efetiva na ferrovia, no transporte público coletivo e, sobretudo, no transporte público coletivo que não tem esse efeito de libertação de gases com efeito de estufa. E, portanto, nesse caso, o comboio é uma forma de transporte muito, muito mais amiga do ambiente, e que nós achamos que deve haver uma aposta inequívoca, portanto, não só na sua democratização através da redução do custo, mas também, efetivamente, mostrar que é esse o caminho e
e que é seguro e que as pessoas devem recorrer ao comboio. E para que se demonstre isso, tem que se começar, como eu disse, pela redução das tarifas e do passe, do custo que as pessoas despendem para recorrer ao comboio. E, como tu dizes, o passe das virtudes foi desde cedo uma das nossas principais causas e pelas quais lutamos, porque achamos que existe uma tremenda desigualdade no seio do nosso município nessa questão, porque a Zambuja tem 4 pontos de acesso ao comboio. Temos Vila Nova de Garrainhas, Padanal da Zambuja e a Zambuja. Estes 3 pontos de acesso usufruem do desconto do passe social e, portanto, conseguem aceder E estamos a falar só de comboio, exatamente. E conseguem aceder ao comboio mediante o pagamento de 30 ou 40 euros. No caso das virtudes, tenho informação que custa cerca de mais de 24,5 euros, mais coisa, menos coisa. E, portanto, não faz muito sentido que das virtudes à Zambuja, que são mais ou menos 2 km em linha reta, as pessoas tenham que pagar mais 24 euros, cerca de 25 euros por um passe. Isto gera uma tremenda injustiça, uma tremenda desigualdade. Fica mais barato vir de carro das virtudes para a Zambuja e entope o estacionamento. Exatamente, porque, portanto, resolver, ou seja, estender o passo às virtudes não é só tratar desta questão de desigualdade, mas é também tratar de uma série de questões que estão ali conexas com esta, nomeadamente a questão que disseste bem, que muitas pessoas acabam por preferir vir de carro até à Zambuja, e isto faz com que não só tenhamos uma maior circulação de veículos dentro do concelho, o que faz com que tenhamos desde logo naquela questão de mais emissões de gases com efeito de estufa, porque existe um recurso ao carro que seria evitado se houvesse o passo nas virtudes, como também a questão do estacionamento. Nós em Zambuja temos muito pouco estacionamento dentro da vila e que é ocupado com o facto dessas pessoas escolherem legitimamente, não é? Virem até ao centro da vila, deixarem o seu carro cá e depois acabarem por apanhar o comboio em Zambuja, porque aí conseguem usufruir do passe e do desconto. E, portanto, resolver o passe, quando eu digo resolver o passe, digo estender o desconto do passe até às virtudes, seria não só eliminar esta questão de desigualdade e de injustiça, mas também seria tratar de uma série de assuntos que estão aqui conexos com este e que permitiriam, sem dúvida, trazer valor acrescentado e melhoria na qualidade de vida dos nossos munícipes, os mais e menos jovens, e que, portanto, urge resolver. Sei que também tem havido conversações com as entidades que têm alguma tutela sobre esta matéria e esperemos que, assim que possível, esta questão seja resolvida, até agora no âmbito dos fundos europeus que vêm aí no pós-pandemia e onde muitos deles serão canalizados para estas questões da mobilidade e da mobilidade suave, da transição climática também na questão da mobilidade. Esperemos que no quadro desse financiamento seja possível resolver esta questão de injustiça o mais rapidamente possível. Falamos do Congresso. O Congresso da JTS vai mobilizar em Zoom muitos militantes da JTS. Por aquilo que sei, vamos contar com o líder da JTS da FAUL, tanto do Distrito de Lisboa, e também do Secretário de Estado, Duarte Cordeiro. Juntamos a isso a primeira aparição pública de Silvino Lúcio. Exatamente. Nós, no nosso Congresso, teremos uma sessão de abertura, onde contaremos com algumas personalidades políticas locais do Partido Socialista de Zambuja. Contaremos com uma intervenção de abertura do Congresso por parte do Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, um camarada e grande amigo meu de Vila Franca, José Morgado. Teremos depois a intervenção da Inês Louro, enquanto representante da Conselhia das Mulheres Socialistas de Zambuja. Temos também uma intervenção da Vera Braz, enquanto deputada à Assembleia da República indicada pela Comissão Política do Partido Socialista. Teremos, e em boa hora, saúdo a presença do meu camarada e também amigo Silvino Lúcio, que também fará uma intervenção na sessão de abertura enquanto Presidente da Comissão Política do Partido Socialista. Depois encerrarei eu como anfitrião, digamos assim, e como Presidente da JTS Zambuja. E depois, na sessão de encerramento, para encerrar o Congresso, teremos não só a intervenção do camarada Pedro Anastácio, que será o próximo Presidente da Juventude Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa. Teremos também a intervenção do Miguel Matos, que foi recentemente também eleito como Presidente da Juventude Socialista Nacional e que desempenhava até então as funções de Presidente da JTS FAUL. E, por fim, teremos também a intervenção do camarada Duarte Cordeiro, que também esteve aqui na inauguração da Rádio Valor Local e que intervirá na qualidade de Presidente do Partido Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa. Portanto, teremos aqui toda uma série de personalidades representativas das diversas estruturas do PS e da JTS, quer ao nível local, quer ao nível federativo,
que serão uma mais-valia política, e também é sempre bom recebê-los cá em Azambuja, e que farão breves introduções no âmbito do nosso Congresso Federativo. Muito bem, Gonçalo, há uma questão que se coloca, para terminarmos também, porque o tempo também vai passando muito depressa, que está relacionado com a próxima campanha eleitoral. As Jotas, hoje em dia, não são só para colar cartazes, como eram aqui há uns anos, há um papel ativo político da própria juventude socialista e das outras juventudes partidárias. Como é que vai ser esta campanha eleitoral, onde provavelmente aquilo que vai vigorar mais vai ser o jornal em papel entregue, o jornal de campanha entregue porta a porta, as redes sociais, para quem não tem acesso às redes sociais? Como é que vai ser esta campanha? Como é que preconiza esta campanha? Olha, Miguel, disseste muito bem. Nós na JS não temos muito essa filosofia de que os jovens estão na política só para abanar bandeirinhas e para colar cartazes. Nós realmente temos pautado a nossa atuação política por irmos a coisas concretas, causas muito concretas, trabalho político muito concreto, em que vejamos que através da nossa ação política melhoramos aquilo que é a vida cotidiana dos nossos munícipes e sobretudo dos nossos munícipes mais jovens. E portanto, na questão da campanha autárquica, tendo como pano de fundo as eleições autárquicas de 2021 que se avizinham, eu acho que, independentemente do método de campanha, e eu concordo que terá de haver aí uma readaptação à realidade pandémica, e portanto a campanha não será aquela campanha tradicional que tem sido feita até então, mas passando todas essas especificidades e minudências, eu acho que o que devemos demonstrar, e neste caso eu falo pela JS e também enquanto militante do Partido Socialista, o que o Partido Socialista tem que demonstrar, independentemente da forma como fizer e como decorrer a campanha, é que tem no presente o melhor projeto político para o futuro do Concelho de Azambuja. E é aqui que entra a JS. Nós na JS, como aqui falámos já, temos um conjunto de causas, um conjunto de reivindicações nas mais diversas áreas, como eu te disse, desde a cultura, à educação, à saúde, à crise climática, à mobilidade, e portanto aquilo que o Partido Socialista tem que demonstrar na campanha, mas também depois na sua atuação política a nível autárquico, é que é sensível a estas preocupações, é que escuta a voz dos jovens nestas que são as suas principais causas e que é capaz de dar resposta às suas ansiedades e que é capaz de apresentar e de continuar a apresentar o melhor projeto político para o Concelho de Azambuja, que coloca o Concelho de Azambuja na rota da evolução, de uma evolução sustentada, de uma evolução amiga do ambiente, de uma evolução que consiga captar mais jovens, de uma evolução que consiga trazer valor acrescentado para que todos os munícipes que residam no nosso concelho tenham mais e melhores condições de vida e, sobretudo, e é aquilo que nós queremos com maior foco, é que os jovens que são da Azambuja, que sentem que pertencem à Azambuja, não precisem de fugir para as grandes cidades, e nomeadamente para Lisboa, que é aqui o nosso centro metropolitano mais próximo, porque veem que não conseguem realizar aqueles que são os seus sonhos e os seus projetos de vida em Azambuja. E se for assim, independentemente do método e da forma que a campanha adotar, eu acho que a nossa mensagem passará, a nossa mensagem chegará aos jovens e aos munícipes no geral, e portanto os resultados aparecerão já em outubro de 2021. Muito bem, Gonçalo, agradeço a sua presença aqui na Rádio Valor Local. Esta é uma entrevista que vai estar disponível em podcast daqui a pouco e também no Facebook. Aliás, estamos a fazer esta transmissão também para o Facebook. Mais logo pode ouvir de novo às 5 da tarde, ou melhor, reouvir de novo às 5 da tarde a entrevista ao Gonçalo Ferreira a propósito do Congresso da JS FAUL que decorre no Valverde este fim de semana.